Uma cena de devastação se desenrola enquanto um feixe carmesim corta um prédio alto. Duas figuras voam sobre os destroços em busca uma da outra. Uma garota de cabelo preto e um garoto de cabelo platinado. Ao longe, um jovem de cabelo escuro testemunha tudo. Seu nome é Codec, e o outro é Tsubaki, que aparece atrás dele. Tsubaki libera um fluxo avassalador de energia, imobilizando sua mestre nos escombros. Antes que ela possa saborear seu triunfo, Codec avança e desferiu um golpe em seu corpo, fazendo com que ambos despencassem nas chamas furiosas abaixo. Em outro lugar, Haru e Akira estão em combate. Haru convoca uma colossal esfera de água que envolve Akira, sufocando-a. Mas Akira também despertou. Ela revida com uma aterradora explosão de luz. Nesse mesmo momento, uma garota vendada se lança contra outra, eliminando sua oponente com sucesso. No entanto, ela também se torna presa dos fios do destino, caindo junto com sua inimiga para sua mútua destruição. As batalhas continuam sem fim. Um grupo de figuras loiras em uniformes nazistas luta contra vários indivíduos de cabelo platinado. Uma garota de cabelo platinado consegue lançar um feitiço em sua oponente a tempo. O garoto loiro morre devido a borboletas de sangue ilusórias, seu corpo explodindo enquanto ele grita em agonia. Sua companheira feminina testemunha isso e levanta seu arco, chovendo flechas implacavelmente e matando a garota de cabelo platinado na hora. Mas enquanto a loira está distraída, ela recebe um golpe lateral de um misterioso garoto de cabelo escuro empoleirado acima. No entanto, sua vitória é de curta duração, pois a flecha oculta da garota o perfura e eles morrem juntos. De um lado, uma garota de cabelo preto questiona se ela e seus companheiros são realmente os vilões. Ela é Yuri, e sua oponente é Chihiro. Ambas avançam simultaneamente, desferindo golpes fatais uma na outra. Elas atingem suas inimigas, mas também é um abraço de despedida. Em uma certa cidade, dentro do dojo Domyoji, dois jovens estão treinando com espadas de madeira, enquanto seu mestre observa próximo. O de azul toma a iniciativa e avança primeiro, mas o de vermelho usa uma técnica giratória para derrubar a espada de sua mão. O mestre interrompe a luta. O garoto de roupa azul remove o capacete e reclama com Chihiro ao seu lado sobre a luta de espadas. Chihiro simplesmente sorri levemente, pois uma vitória é uma vitória. Se ele não tem habilidade, não deveria reclamar. Quando o garoto de roupa azul tenta argumentar mais, seu pai, o mestre do dojo, o interrompe. O mestre concorda com o ponto de Chihiro. Vendo isso, o garoto quer ter outra rodada, mas Chihiro já escapuliu para preparar o café da manhã. Enquanto fatiava pepinos na cozinha, Chihiro acidentalmente corta a mão com uma faca, o sangue jorrando profusamente. Ele olha para o ferimento, perdido em pensamentos. Ao terminar de cozinhar, Chihiro serve a refeição ao mestre e a Kotsu. Kotsu saboreia os ovos com grande prazer, elogiando tanto as habilidades culinárias de Chihiro que espera que ele cozinhe mais no futuro, deixando Chihiro sem palavras. Kotsu até sugere ao pai que os dois assumam o dojo, com Chihiro como o instrutor. E Kotsu, como o assistente, seu mestre, fica atordoado por um momento no metrô. Kotsu está ocupado dando uma palestra a Chihiro sobre como se tornar um bom professor, quando Chihiro de repente o lembra que no match no chão de sparring, Kotsu ainda é mais forte. Kotetsu entende silenciosamente a decisão de seu amigo. Ele pergunta se Chihiro ainda quer sair. Chihiro responde de forma vaga. Ele é profundamente grato que seu mestre o criou e treinou, mas Chihiro tem sua própria missão a cumprir. Quando chegam à escola, os dois encontram seu amigo Akira, que convida Chihiro para tomar café da manhã juntos. Kotsu fica de fora porque é calouro. Por trás, a figura de Yuri observa Chihiro atentamente, cheia de mistério. De repente, um som ressoa pelo ar, tão poderoso que abafa todos os ruídos da cidade. Isso afeta todos ao redor, incluindo Kotsu, causando a todos eles a desmaiar. Chihiro apressa-se em agarrar Kotsu em seus braços. Uma névoa vermelha aparece, envolvendo toda a cidade, aparentemente engolindo todos aqueles que caíram devido ao som. Agora, as pessoas inconscientes nas ruas desapareceram, deixando apenas suas roupas espalhadas para trás. Sob a influência da névoa vermelha, Chihiro também rapidamente perde a consciência. Ele acorda em um vazio escuro e desconhecido, sentado em uma cadeira. Da escuridão infinita, uma garota mascarada carregando um guarda-chuva se aproxima. Ela lhe diz que tudo não passa de uma ilusão. Ele é um rei perdido em uma ilha deserta sem saída. Profundamente confuso, Chihiro pergunta quem ela é. A garota se revela como Dux,
e ela abre seu guarda-chuva, puxando Chihiro de volta à realidade. Quando ele abre os olhos, duas pessoas estão ao lado de sua cama. A enfermeira, ao vê-lo acordado, imediatamente chama o médico ao seu lado. O médico de cabelo ruivo, chamado Inuki, rapidamente verifica seu nível de consciência. A enfermeira pergunta pela sua identidade. Quando Chihiro diz seu nome e menciona a Universidade de Okai, onde estuda, o Dr. Inuki se apresenta como médico residente e explica que este é o hospital da Universidade de Okai. A enfermeira ao seu lado é Kun. Inuki explica que Chihiro ficou inconsciente por 5 meses. O médico pergunta o que Chihiro viu em seus sonhos. Antes que ele possa compreender qualquer coisa, o médico lhe diz que essa condição é chamada de grande inconsciência. Ele puxa as cortinas para que Chihiro olhe para fora. Chihiro fica horrorizado ao descobrir que Tóquio está cercada pela névoa vermelha, e até os edifícios altos foram perfurados e dominados por uma vegetação estranha. Antes que Chihiro possa questionar qualquer coisa, Kun abre a porta para Kotsu, que entra em lágrimas. Ele estava extremamente preocupado com seu amigo. Quando eles saem do hospital, um homem e uma mulher se aproximam deles. O repórter Kakehira e seu colega Tsubasa, que os seguem para uma entrevista. Apesar do aborrecimento de Chihiro, eles ainda tiram fotos para seu artigo. Kakabara até menciona a tragédia de 13 anos atrás e o zomba. De acordo com relatórios do governo, Tóquio agora se tornou uma zona autônoma especial porque ninguém pode passar pela névoa vermelha. Chihiro ainda não se adaptou ao mundo exterior. Toda vez que vê a névoa vermelha, ele sente uma dor de cabeça, preocupado com seu amigo. Kotsu diz a Chihiro para descansar primeiro. Em uma visão, Chihiro vê seu mestre e o dojo afundando em um mar de sangue. Quando ele volta a si, descarta isso como apenas uma ilusão. Ao retornar ao dojo, aquele som estranho de repente ressoa novamente. Chihiro nota à distância um homem de óculos que é a fonte do som, e atrás dele está uma garota misteriosa. O dojo se parte enquanto um monstro de múltiplos braços emerge. A cabeça de seu mestre está fundida à criatura. Começa a destruir tudo ao seu redor. Uma garota misteriosa no beco observa os dois. O monstro balança repetidamente sua espada em direção a Chihiro, mas ele consegue desviar. Chihiro pega a espada de madeira de seu amigo e avança para atacar o monstro, mas memórias de seu mestre passam por sua mente. Chihiro erra seu golpe e o monstro aproveita a oportunidade, desferindo um corte vertical em seu corpo. Mas de repente, um poder misterioso irrompe de dentro de Chihiro. Seu ferimento cicatriza rapidamente. Quando Chihiro abre os olhos, eles se transformaram em orbes vermelho-sangue. Chihiro está ferido em um ombro, seus olhos cheios de intenção de matar. De repente, do ferimento aberto, uma mão ensanguentada emerge. Ambos os seus braços se transformam em um fluxo de energia carmesim. Chihiro perdeu todo o controle. Ele corta verticalmente através do monstro à sua frente, então desfere um golpe direto que o elimina na hora. Yuri e o homem de óculos suspiram. Ela menciona ao homem ao seu lado que Chihiro parece ter despertado. A garota no beco também observa a confusão do lado de fora, enquanto Kotsu permanece paralisado, olhando para seu amigo. Quando Yuri e o homem de óculos partem, os olhos de Chihiro voltam ao normal. Ele recupera a consciência e percebe que o monstro à sua frente foi abatido. Chihiro se volta para Kotsu, pretendendo se aproximar de seu amigo, mas Kotsu inconscientemente recua de medo do que acaba de presenciar. Só então Chihiro percebe que o monstro diante dele foi morto por suas próprias mãos enquanto estava inconsciente. Ele grita em angústia, tendo abatido seu próprio mestre. Felizmente, a garota que tem observado desde o começo emerge do beco. Ela usa seu poder para acalmar temporariamente Chihiro, fazendo com que ele desmaie e caia em seus braços. Embora ainda assustado, Kotsu está mais preocupado com seu amigo. Ele se aproxima da garota para perguntar sobre a condição de Chihiro. Apenas quando ouve que seu amigo está bem é que ele solta um suspiro de alívio. Kotsu tem muitas perguntas. Ela diz que explicará depois. Sirenes de polícia e ambulâncias soam alto na cena do dojo. A repórter Kakehira exige entrar, mas é parada pelo inspetor Kurakami. Dentro, ela questiona testemunhas sobre o paradeiro do monstro. Um jovem próximo afirma que desmaiou e não sabe nada. Kurakami se vira para interrogar a garota misteriosa e Kotsu. Como ele está em um estado de pânico, não sabe nada sobre o monstro. A garota se apresenta ao inspetor como Aiko, uma colega de Chihiro, e explica que ele está inconsciente no momento. O inspetor relutantemente os deixa sozinhos.
mas ela os lembra de registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Recentemente, Tóquio teve muitos casos semelhantes. Após a grande inconsciência, a cidade perdeu mais de 10.000 pessoas, possivelmente devido à névoa vermelha. Kurokami também menciona que houve relatos de humanos se transformando em monstros, mas quando a polícia chega, nada permanece. Isso os faz duvidar da autenticidade desses casos. Depois que o inspetor sai, apenas Aiko, Kotsu e Chihiro permanecem na casa. Kotsu pergunta curiosamente sobre sua identidade. Ele quer desesperadamente saber o que aconteceu com seu pai e Chihiro, e se o monstro que viu foi uma alucinação. A razão pela qual o pai de Kotsu se transformou em um monstro é que ele foi alterado. Ela o lembra do misterioso homem de óculos. Kotsu fica irritado e quer perguntar mais, mas Ayako lhe sinaliza para ficar quieto, para que Chihiro possa descansar. No sonho de Chihiro, ele vê a silhueta de uma garota sem rosto o esfaqueando com uma espada. Chihiro, instintivamente, usa seu braço ensanguentado para contra-atacar. Quando ele perfura a misteriosa garota, lágrimas escorrem pelo seu rosto. Chihiro acorda do pesadelo e vê Ayako primeiro. Após um momento de fadiga, ele a reconhece como a colega de classe que participou de seminários com ele. Chihiro também fica chocado ao perceber o que fez. Ele matou o monstro que o pai de Kotsu se tornou com suas próprias mãos. Dominado pela culpa, ele cobre o rosto em angústia. Ayako vai para o lado de fora e sinaliza para Kotsu que Chihiro acordou. No escritório do repórter Kakubara, ele está revisando o caso do mestre desaparecido de Chihiro. Tsubasa entra e se pergunta por que ele continua lendo aquele mesmo artigo. Ela traz documentos sobre a escola que Chihiro frequenta. No dojo, Ayako preparou uma refeição elaborada para os dois, mas seu constante tratamento de Chihiro como mestre o deixa desconfortável. Kotsu também perde a compostura tentando extrair informações de Ayako, mas falha. Então ele relutantemente come o café da manhã, que ela preparou. Mais tarde, Chihiro fica solenemente diante da placa com o nome do dojo, sentindo uma imensa tristeza pela morte de seu mestre. Ele se ajoelha e chora porque suas mãos estão manchadas de sangue e não há como voltar atrás. Kotsu observa seu amigo atrás da tela de papel sem saber o que fazer, então ele sai silenciosamente. Iko, Kotsu e Chihiro estão caminhando nas proximidades quando, de repente, um jovem que parece ter perdido o controle está se debatendo, causando pânico entre a multidão. Iko protege Chihiro por trás, reconhecendo que a condição dessa pessoa é semelhante à de seu mestre. Antes que o homem possa fazer algo, o Dr. Inuki e a enfermeira Kun correm para contê-lo. Inuki aplica uma injeção que o deixa inconsciente. Então Kun o leva de volta ao hospital. De repente, Inuki percebe algo. Ele agarra o rosto de Chihiro para examiná-lo de perto, mas Ayako o fulmina com o olhar de trás. O médico desvia o olhar, prometendo se encontrar novamente na cafeteria. Jiro questiona o que Aiko quis dizer anteriormente sobre aquele homem ser como seu pai adotivo. Ela explica que o homem estava prestes a se transformar. Se um portão abrir, isso permite que monstros invadam. Então, aqueles monstros vêm de outro mundo. Aiko explica que, atualmente, a única maneira de lidar com eles é eliminá-los. Vendo-a falar sobre isso com tanta calma, Chihiro fica furioso. Ele já perdeu muitas pessoas queridas, e uma delas foi morta por suas próprias mãos. Em sua agitação, um brilho vermelho relampeja em seus olhos, fazendo Chihiro quase desmaiar de exaustão. Kotsu está muito preocupado com seu amigo. Chihiro vai lavar o rosto para clarear a mente, mas de repente ouve aquele som estranho. Ele corre para o corredor e vê a origem do som, um sino na mão de uma garota. Chihiro imediatamente a persegue. Kotsu e Ayako, na cafeteria, notam que Chihiro está fora há muito tempo e correm para encontrá-lo. O repórter Kakabara e Tsubasa estão ameaçando o diretor, exigindo informações sobre a instalação AVL, quando de repente ele avista Chihiro correndo. Chihiro a persegue até um grande edifício, mas a perde de vista. Akira, nas proximidades, se pergunta por que está lá. De repente, aquele som ecoa novamente. A misteriosa garota toca o sino, fazendo com que todos comecem a se transformar em monstros. Até mesmo Kotsu, que acaba de chegar, é afetado pelo som. A garota aconselha Chihiro a despertar a linhagem heróica dentro dele para exterminar os monstros, mas ele teme prejudicar Kotsu se seu amigo se tornar um. De repente, Kotsu se transforma em uma forma semelhante à de Chihiro e parte para a batalha contra os monstros.
Aiko fica perplexa ao descobrir que Kotsu também possui a linhagem heróica. Seguindo o som, Kotsu encontra o homem de óculos tocando o sino. O homem quer aproveitar essa oportunidade para eliminar ambos os portadores da linhagem heróica e transforma alunos próximos em monstros. Jiro, assombrado pela morte de seu mestre, se recusa a liberar sua linhagem heróica, mas quando um monstro arremessa Kotsu contra a parede, a preocupação de Jiro com seu amigo acende sua fúria e ele ruge de raiva. Vendo seu amigo encurralado contra a parede, Chihiro se sente completamente impotente. O homem de óculos zomba de Kotsu por ser fraco, apesar de carregar a linhagem heróica. Yuri, ao lado dele, o lembra que Kotsu acabou de despertar seus poderes pela primeira vez. Chihiro observa o monstro se aproximando de Kotsu, preparando-se para dar o golpe fatal. Só então sua fúria explode completamente. Diante dos olhos atônitos de Aiko, Chihiro desperta a linhagem heróica dentro de seu corpo, transformando-se instantaneamente em uma forma meio humano, meio monstro, e eliminando a criatura com um golpe swift. Kotsu, atrás dele, está bastante perplexo com seu amigo. De repente, Kotsu desaba em agonia ao perder toda a sensação nas pernas. Ayako avisa Chihiro que a lança do monstro foi envenenada. Chihiro entra em pânico e pressiona urgentemente Ayako a encontrar uma solução. O monstro se levanta e avança em direção a Chihiro. Ele está prestes a ser dominado quando, de repente, Ayako desesperadamente lhe diz para chamar seu nome. Mas quando Chihiro faz isso, não tem efeito porque Ayako não é seu nome verdadeiro. Neste momento crítico, o coração sanguíneo em seu peito pulsa, fazendo com que ele se lembre e, inconscientemente, grite "Certed!". Ela é imediatamente envolvida por uma barreira, revelando sua verdadeira forma como uma donzela elfa de cabelos dourados. Antes que Chihiro possa perguntar quem ela é, Certed o pressiona a continuar lutando enquanto ela vai até Kotsu para neutralizar o veneno. O monstro é lançado para fora do terreno da escola e Chihiro corre atrás dele e desferia um golpe final. Certed elogia alegremente seu mestre. Uma lente de câmera de longe capturou a batalha de Chihiro, mas ele não sente alegria neste momento. Ao contrário, ele está sobrecarregado de tristeza por ter matado um aluno inocente. Certed o lembra que uma vez que alguém se transforma em um monstro, ele nunca poderá voltar. A única maneira é matá-los para libertá-los de seu sofrimento. De repente, Kakihara aparece com sua assistente, Tsubasa. Ele gravou tudo o que acabou de acontecer e percebe que Chihiro é quem causou a tragédia no dojo. Ao ver seu amigo próximo sendo assediado, Kotetsu se levanta para defender Chihiro. Nesse momento, dos escombros, o homem de óculos e a misteriosa garota Yuri emergem. Ele convoca monstros para possuir os corpos dos alunos inconscientes. Chihiro não consegue atacar seus amigos e só pode suportar uma estocada de lança que o derruba no chão. Ao vê-lo protegido por uma armadura de sangue, o homem de óculos transforma o monstro em um gigante para desferir o golpe mortal em Chihiro. Kotsu quer correr para ajudar seu amigo, mas o veneno faz efeito, impedindo-o de atacar. Nesse momento, a marca no peito de Chihiro emite uma brilhante aura de sangue carmesim, fazendo com que a repórter Tsubasa, que estava perto, segure a cabeça e desmaie. Quando a energia sanguínea diminui, Chihiro se recupera totalmente e se levanta. Ele usa sua força para controlar a lança que estava prestes a atravessá-lo. Certed vê que a situação é grave. Será muito arriscado se Chihiro usar esse poder em excesso. Onde Kakihara está, ele se preocupa com Tsubasa, enquanto ela se transforma lenta e dolorosamente em um monstro. Enquanto ainda está ansioso, uma misteriosa garota de cabelos vermelhos aparece. Ela diz a Kakihara que apenas o poder heróico dentro dele pode salvar Tsubasa. Ela o instrui a chamar pelo verdadeiro nome de Tsubasa. Inconscientemente, enquanto Kakabara se transforma, ele chama o nome Arrow. Ela se transforma em uma mulher pássaro. Arrow, com sua força extraordinária, lança o monstro em direção ao céu. O homem de óculos vê a situação se tornando desfavorável e foca em eliminar Chihiro, mas o garoto já superou o monstro, aniquilando-o em nada. Ele então avança para atacar o homem de óculos. A garota ao seu lado saca sua arma para bloqueá-lo. Ao ver seu rosto familiar, Chihiro aperta a cabeça em dor. Aproveitando-se disso, as duas figuras misteriosas recuam. A garota de cabelos vermelhos se aproxima de Chihiro e usa magia para suprimir seu sangue heróico, retornando-o ao seu estado normal. Ela se apresenta como Shoko. Certed vem ajudar Chihiro a se levantar e reconhece Shoko como a criadora. Shoko explica que, porque Chihiro não conseguia controlar e usou seu poder de forma imprudente, ele causou essa catástrofe. Kakabara, furioso, agarra Chihiro pela gola
e exige que ele transforme Tsubasa de volta ao normal. De repente, alguém grita por ajuda para Ikkyu. Acontece que ele também estava à beira de se transformar, atualmente em um estado meio humano, meio monstro. O Dr. Inuki e Kun aparecem, surpreendendo a todos. Shoko explica que o doutor também é um deles. Ela leva o grupo de Chihiro até a Igreja das Maldivas. Ao chegarem, ela explica que esta é uma fortaleza que monitora os heróis que lutam contra o caos. O caos é uma força que busca transformar o mundo em um lugar de desordem. Kakibota, neste ponto, ainda está preocupado apenas com Tsubasa, mas Shoko o lembra de que ela agora é Arrow. Antes que Kotsu possa fazer perguntas, ela diz que seu líder explicará tudo. Atrás de Shoko, uma figura sombria aparece, tendo chegado sem ser notada. Ela é aquela que Chihiro conheceu em seu sonho durante a grande inconsciência. Ela se apresenta como Dux. Chihiro está profundamente curioso sobre o propósito de Dux para tudo isso. Ela simplesmente menciona que é destino. Dux profetiza que em 40 anos a Terra será destruída. Ela diz que aqueles monstros nunca podem ser verdadeiramente eliminados. O mundo só pode renascer após a destruição. Dux aponta para o grupo e explica que a chave para isso está naqueles que carregam a linhagem heróica. Quando a destruição vier, um herói chamado o Rei Lotus Carmesim aparecerá. Sem o Rei Lotus Carmesim, o mundo cairá em guerra e ruína. Takabara não acredita em nada disso, mas Dux lembra da realidade das pessoas se transformando em monstros. Kotsu pergunta quem transformou seu pai em um monstro. Ela diz que foram os agentes do caos. Em outro lugar, um velho de cabelos brancos observa enormes máquinas. Atrás dele estão a garota misteriosa e o homem de óculos. Ele lhes diz que a única maneira de prevenir o apocalipse é eliminar aqueles que carregam a linhagem heróica. Na igreja, Dux revela que os agentes do caos usam as vítimas em coma para invocar monstros. A única maneira de resolver isso é destruir Tóquio, a fonte do portal. Quando o grupo de Chihiro chega ao hospital para verificar a situação, Kakibara vê Arrow na forma de Tsubasa e corre alegremente em direção a ela. Mas quando percebe que ela não é Tsubasa, fica profundamente desapontado. Serdit, próximo, explica que eles são originalmente guardiões daqueles que carregam a linhagem heróica. Tsubasa simplesmente despertou graças à energia de Chihiro. Incapaz de obter respostas, Kakabara se sente impotente. Ele fuma na varanda do hospital, seus olhos cheios de ressentimento e ódio. Ele jura vingar Tsubasa. No quarto do hospital de Ikkyu, o Dr. Inuki explica que todos têm um gene especial que ressoa com monstros. Quando a ressonância é forte o suficiente, os monstros abrem um portal através do corpo humano e chegam aqui. Chihiro está muito preocupado com Ikkyu quando, de repente, o espaço ao seu redor se altera. Dux aparece e culpa Chihiro por tudo o que aconteceu. Um pedaço de vidro, manchado de sangue, aparece em sua mão, deixando Chihiro completamente desesperado. Ela lhe diz que isso é inevitável para redefinir o mundo. Chihiro acorda com um sobressalto do pesadelo. Seus amigos veem sua mão coberta de sangue. Kun vem para limpá-la, mas não encontra ferida. Chihiro se afasta de seu médico. Inuki percebe seu estado mental instável. Nuvens escuras agora cobrem o céu da cidade. Chihiro desata um golpe de força total direcionado a Tóquio. Kotsu, atrás dele, está muito preocupado. Os portadores da linhagem heróica nas proximidades observam tudo, aliviados que Chihiro se juntou ao lado deles. Diante de tal poder aterrorizante, até o Dr. Inuki e a enfermeira Kun, em suas formas meio humanas, meio monstros, admiram essa força incrível. A luz carmesim varre a cidade, destruindo tudo em seu caminho. Uma cadeia de pedra primal abaixo também é destruída pela energia esmagadora. Na sede do caos, o velho repreende o homem de óculos e Yuri por deixarem os portadores da linhagem heróica vagarem livres e até quebrarem o selo. O homem de óculos explica que seu grupo é fraco em lugares onde portões não podem ser abertos. Ele menciona casualmente trazer um grupo misterioso para lidar com isso, enfurecendo o velho. Quando ambos saem, ele chama Yuki para ficar para trás, dizendo a ela que só ela pode salvá-lo. Acontece que eles são pai e filha. Na igreja Meltias, Chihiro se senta exausto e curvado. Shoko lhe diz que, enquanto ele destruir todas as barreiras que protegem os monstros, Tóquio desmoronará por conta própria e o caos desaparecerá. Apesar das preocupações de Kotsu, Chihiro expressa sua intenção de se sacrificar para salvar mais pessoas.
Ele sabe que usar poder demais sobrecarregará seu corpo, mas não quer ver mais ninguém morrer por causa disso. Vendo sua determinação, o Dr. Inuki se aproxima para confortá-lo, encorajando-o de que ele pode conseguir. Chihiro sente vertigem e desmaia, e seus dois amigos o ajudam a descansar. Enquanto Kotsu ajuda Chihiro a entrar no corredor, o repórter Kakabara aparece e o zomba, dizendo que ele está apenas gostando da emoção de matar e destruir. Kotsu se defende por seu amigo, entendendo que Chihiro está apenas tentando proteger todos ao seu redor. Em uma sala, Yuri contempla uma fotografia mostrando ela e Chihiro quando crianças sentadas em um balanço, com uma mulher atrás delas cujo rosto está obscurecido. Em seu sonho, Chihiro vê muitas figuras familiares. Ele acorda do pesadelo e encontra Sir Ded vigiando ao seu lado. Na rua, um casal discute alto sobre corridas de rua. No laboratório, quando Kumo vem procurar o Dr. Inuki, ela ouve o som de algo caindo e imediatamente quebra a porta. Ela encontra Inuki ofegante no chão. Kumo rapidamente encontra medicamento e lhe dá. Quando ele se recupera, Inuki a instiga a cumprir a missão porque sem ela não pode ser completada. Nas ruas movimentadas, o segundo em comando da gangue de corridas, Tsubaki, acelera pela estrada. No céu de Tóquio, Chihiro e seus amigos continuam sua missão de destruir as barreiras. De repente, o homem de óculos e Yuri aparecem. Vendo aquele que feriu seu pai, Kotsu avança sem hesitar, sabendo que eles vão estar enfraquecidos, sem pessoas ao redor para invocar monstros. Kotsu ataca o homem, de óculos incansavelmente. O homem astuto tenta perfurá-lo com um machado, mas Kun bloqueia o golpe com seu rabo a tempo. Preocupado com seu amigo, Chihiro diz a Sir Ted para ajudar Kun enquanto ele luta contra Yuri. Chihiro é continuamente atacado por Yuri, incapaz de lançar qualquer magia de combate. O homem de óculos se sente bastante desprezível em relação a Yuri por ir com calma com sua oponente. Kotsu acaba de cair no chão quando, de repente, Tsubaki chega montada em sua bicicleta de corrida. Ela se transforma em uma forma semidemônio, revelando-se como uma aliada do caos. No céu, Chihiro ainda luta contra Yuri quando nota uma barreira abaixo. Ele está prestes a destruí-la quando Yuri o bloqueia. Nesse momento, a barreira emite uma luz branca. Chihiro abre os olhos e se encontra em uma cidade envolta em névoa, com Yuri diante dele. Ela explica a Chihiro que este é um reino de memórias. Do lado de fora, Kun vê Chihiro envolto em luz e se preocupa. O homem de óculos aproveita a oportunidade para atacá-la, deixando-a atordoada. Abaixo, Kotsu luta ferozmente contra Tsubaki. Ela para de brincar e convoca uma pequena besta espiritual que bloqueia todos os ataques de Kotsu. No reino dos sonhos, Chihiro continua vagando em círculos em busca de uma saída, enquanto Yuri o aconselha a não desperdiçar seu esforço. Caminhar em círculos nunca vai te levar para fora, diz ela. Ela pergunta se destruir as barreiras e trazer Tóquio à ruína é verdadeiramente o que Chihiro deseja. Chihiro considera isso muito problemático. Ele aponta que transformar humanos em monstros é o verdadeiro erro. Do lado de fora, Kun continua atacando o homem de óculos enquanto Sir Ted abaixo se desespera por ter perdido o rastro de Chihiro. Yuri continua seguindo Chihiro no sonho, sentindo-se impotente em encontrar uma saída. Ela expressa seu desejo de ficar ao lado dele para que ambos possam encontrar a salvação. Chihiro diz a ela que não há salvação em lugar algum. O único caminho é buscar perdão através da batalha. Destruir este mundo sem esperança para reconstruí-lo de novo é o que deve ser feito. Yuri aproveita a oportunidade para pedir que ele se torne seu aliado para escaparem juntos e mudar o mundo. Chihiro percebe que ela conhece uma saída. Nesse momento, do lado de fora, Kun é atingido pelo Haru de cabelo loiro. Antes que ele possa se gabar, ela já se recuperou, pronta para lutar até seu último suspiro. No sonho, Chihiro está frustrado porque Yuri se recusa a revelar a saída. Ele perde a paciência e se volta em outra direção, dizendo a ela para não segui-lo. De repente, Yuri diz a ele que aquele é o caminho errado. Ela finalmente concorda em mostrar-lhe a saída. Kotsu agora luta intensamente com Tsubaki, recusando-se a perder para alguém maligno, xingando-a como alguém que transforma humanos em monstros. Tsubaki fica surpresa. Ela insiste que não é uma aliada do caos. Ambas percebem que se entenderam mal, então Tsubaki muda seu alvo, não se preocupando mais com ele, e voa para cima com sua besta espiritual. No mundo dos sonhos, Yuri leva Chihiro até uma grande rocha. Ela explica que antes, ele transmitiu uma enorme quantidade de energia para a pedra, o que trouxe ambos a este mundo ilusório. Chihiro apressadamente canaliza energia na rocha novamente. A dor é imensa, mas ele continua lançando o feitiço
Yuri corre para ajudá-lo a controlar o poder, dizendo que ele fez errado. Ela o orienta a concentrar a energia em um único ponto. Finalmente, o grande bloco de pedra os traz de volta ao mundo real. Quando Chihiro acorda, ele vê Yuri se preparando para sair. Ela revela que tudo isso é por causa de sua mãe. Mesmo agora, ele ainda se pergunta sobre a identidade dela. Neste momento, Kuma enfrenta o Homem de Óculos e Haru. Haru está prestes a avançar e atacar quando de repente Chihiro chega a tempo. Abaixo, Sertide está derrotado no chão. Haru ainda tem energia e quer continuar lutando, mas o Homem de Óculos o impede. Ele está mais preocupado com a condição de Yuri, então eles saem juntos, aproveitando essa oportunidade para que o grupo de Chihiro também escape. Chihiro recorda o que Yuri disse sobre sua mãe. Em um porão escuro, um lobo transbordando de intenção assassina uiva. Harlequin, um presságio sinistro, certamente encontra Chihiro perdido em pensamentos e fica muito preocupado, questionando-o repetidamente sobre seu desaparecimento. Irritado, o rosto de Chihiro se escurece com a intenção de matar enquanto ele lhe diz para ficar em silêncio. Na igreja de Maldivas, após um debate sobre os monstros, Shoko nota a hesitação de Chihiro. Ela menciona que ele parece ter encontrado e lutado contra membros do Conselho Guardião, aqueles que protegeram Tóquio por gerações. Shoko pergunta onde ele esteve durante seu desaparecimento. Chihiro responde vagamente. De repente, o repórter Kakabara empurra a porta para abrir e informa a todos que informações sobre o grupo vazaram. O Dr. Inuki lembra a Shoko que o grupo foi emboscado. Ela permanece firme que Tóquio deve ser destruído o mais rápido possível. Todos ao redor parecem bastante preocupados enquanto Chihiro ainda está absorto com o que Yuri disse sobre sua mãe. Caminhando com Chihiro, o Dr. Inuki percebe que algo está errado e toma a iniciativa de perguntar sobre sua condição. Chihiro confessa que alguém lhe disse que sua mãe é a causa de tudo. Ele não consegue se lembrar de nenhuma memória de infância dela. Das sombras, o repórter Kakabara se revela e diz a Chihiro que ele tem informações sobre ele. Ele os leva para o pátio da igreja. Kakabara os relembra da explosão do Laboratório de Ciências Abel há 10 anos. A mãe de Chihiro foi a principal responsável por isso, mas o problema é que ela desapareceu sem deixar vestígios. Ele também menciona que Chihiro matou seu próprio pai, fazendo com que Inuki o impedisse enquanto Chihiro ficou completamente atordoado com essa informação. No quarto do hospital, Kodisu e Kun estão discutindo sobre assuntos triviais, quando de repente notam Chihiro sentado à janela, perdido em pensamentos sobre o que Kakabara disse. O Dr. Inuki o observa de fora da porta e só pode suspirar helplessmente. Quando Chihiro e Kotsu deixam o hospital, encontram a inspetora Marie e a garota Tsubaki, que havia lutado contra Kotsu antes. Marie pergunta a ele sobre os desaparecimentos recentes, todos relatados como causados por animais selvagens. Chihiro pensa que eles suspeitam dele, mas a inspetora esclarece que estão mirando um suspeito chamado Jun, alguém que também carrega a linhagem heróica como Chihiro. Ele é o Homem de Óculos que tem causado estragos recentemente. Kotsu ansiosamente quer saber sobre seu paradeiro. Então, quando Marie e Sabaki se viram para ir embora, ele se oferece para se juntar à missão, na esperança de encontrar e vingar aquele que transformou seu pai em um monstro. Kotsu convida Chihiro, mas ele recusa. O Dr. Inuki testemunhou tudo de longe. Naquela noite, Chihiro sonha em se apresentar diante de um prédio abandonado que contém um jardim de flores roxas sonhadoras. De repente, uma figura sombria jaz em uma poça de sangue, causando-lhe um desconforto sem fim. Chihiro está caindo em um pesadelo. Enquanto isso, Inuki no laboratório tenta recriar o cristal vermelho, mas, a meio caminho, a pedra se despedaça e o experimento falha. Em outro lugar, tanto o repórter Kakabara quanto Kotsu buscam informações úteis. Kakabara e seu assistente vão a todos os lugares coletando notícias. Apesar de seu fracasso, o Dr. Inuki continua trabalhando incansavelmente no laboratório, enquanto Chihiro permanece imerso em seu sonho, diante do jardim, segurando uma estranha flor roxa. No laboratório, Inuki se sobrecarregou, deixando Kumi muito preocupado. Kakabara tirou muitas fotos do Homem de Óculos. Naquela noite, em um parque, um par de olhos animais brilhantes espreita nos arbustos à beira da estrada. Ikkyu está deitado em sua cama de hospital, na forma de meio demônio.
Chihiro visita seu amigo diariamente por culpa. O Dr. Inuki o tranquiliza, dizendo que Ikkyu está se recuperando e seus sinais vitais estão se normalizando gradualmente. Ele descobriu um componente na névoa vermelha que reduz essa condição. Anuki revela a Chihiro que a pureza do novo componente descoberto ainda não é alta o suficiente. Ele precisa de tempo antes de poder curar pacientes como Ikkyu. Isso deixa Chihiro bastante desanimado. Ele e o doutor estão no telhado, compartilhando seus pensamentos. Chihiro confia que uma vez ele pretendia seguir Patos e lutar para encontrar a salvação. Ele precisava destruir Tóquio para reconstruir tudo. Mas Inuki discorda. Como médico, ele acredita que é melhor salvar todas as pessoas de Tóquio. Chihiro também quer isso, mas não pode alcançá-lo porque não consegue encontrar a salvação para si mesmo. Vendo isso, Anuki coloca a mão no ombro do menino e promete a Chihiro que encontrará uma maneira de salvá-lo. Não importa quão insano isso possa parecer. Isso toca profundamente Chihiro. Ele finalmente se abre mais para ele. Em outro lugar, Kotsu, a inspetora Mari e Sabaki procuram pistas sobre o homem de óculos. Jun, o inspetor, teorizou que ele poderia ser responsável pelos recentes casos em série, mas, sem evidências, Mari duvida de estar mirando na pessoa errada. No sonho de Chihiro, um vazio escuro o cerca. Ele sonha com feixes de luz carmesim se movendo para frente e para trás. Então, a imagem do Dr. Enoch aparece, seu corpo deitado em uma grande poça de sangue. Chihiro acorda em terror absoluto e imediatamente contata Kun para verificar a situação. Quando Kun, irritada, vai conectar a sala de Inuki, de repente, não consegue encontrá-lo no escritório. Em vez disso, há apenas uma janela quebrada. Preocupado com ele, Chihiro corre desesperadamente. Ele não quer perder mais ninguém. Arrow, na forma de Tsubasa, é bastante desajeitada. Ela carrega uma pilha de documentos e imediatamente cai de cara no chão. Kakabara anota um código entre os documentos. Quando ele o insere, ganha acesso ao centro de dados da AVL e vê uma imagem de Yuri. Ao mesmo tempo, enquanto procura por Anuki, Chihiro a encontra brincando com crianças em um orfanato. Sabaki, à procura de pistas, de repente ouve gritos de um beco. Ela se aprofunda e encontra alguém morto. Nesse momento, um monstro salta em sua direção, mas Kotsu chega a tempo de salvá-la. O monstro escapa para uma posição alta, e a luz da lua revela sua verdadeira forma como o Dr. Inuki. Vendo suas mãos cobertas de sangue, ele grita de horror. A inspetora Mari está agora investigando a cena do crime. Ela examina o corpo da vítima, depois questiona Kotsu e Tsubaki, que estão em pé perto. Tsubaki revela que quem causou essa transformação é muito estranho, completamente diferente dos que eles investigaram antes. Mari cai em profunda reflexão. Enquanto isso, em um beco, um grupo de bandidos segura uma foto de seu alvo. Acontece que John havia mandado que eles seguissem o Dr. Enoch. De repente, um deles reclama de fome, então seu amigo vai comprar o jantar para o grupo. Quando ele retorna, encontra o beco completamente escuro. A cena horripilante é a daqueles jovens deitados mortos em poças de sangue, com uma figura meio demônio deslizando acima, aterrorizando-o completamente. Chihiro caminha pelas ruas, tentando contatar Kun, preocupado com a condição de Inuki. Kun olha para os destroços no laboratório, mas ainda tenta tranquilizar Chihiro de que Inuki ficará bem e então desliga. Na parede de um edifício de grande altura, John salta para baixo e se transforma em sua forma meio demônio, acelerando para longe. Os bandidos que ele contratou também estão procurando pela localização de Inuki na cidade. Chihiro liga para Kun para contar sobre seu sonho relacionado à morte de Inuki, mas ela acha que é absurdo. John chega ao beco onde os bandidos foram mortos. Vendo isso, ele fica furioso. No sonho de Chihiro, ele se senta diante do jardim de flores roxas da casa em ruínas, lembrando daquele pesadelo terrível. Ele aperta a cabeça impotente, querendo salvar o Dr. Inuki. Então, Chihiro se lembra das palavras de Inuki e resolve encontrá-lo e conversar com ele, custe o que custar. Na manhã seguinte, Kun alcança Inuki. Ele a assegura de que está seguro antes de desligar. Atrás de Inuki, bandidos enviados por John o cercaram. Haru relata a situação para John e pergunta o que fazer com aqueles que Inuki matou. John diz que cuidará disso pessoalmente e imediatamente voa para onde Inuki foi encontrado. Enquanto isso, Inuki quer escapar dos bandidos. Sentindo que está prestes a se transformar novamente, ele avisa aqueles ao seu redor para saírem. Eles não acreditam nele e continuam bloqueando seu caminho,
esperando por Jun. De repente, Chihiro aparece atrás do grupo. Ele tem procurado por Inuki há tanto tempo. Inuki diz a Chihiro para ficar longe dele. Os bandidos veem alguém em seu caminho e tentam atacar, mas Chihiro desvia suavemente. Quando Chihiro está prestes a se aproximar, Inuki está se transformando em sua forma de homem-besta. Inuki não tem escolha a não ser saltar para o mar e desaparecer com a correnteza. Chihiro corre freneticamente para verificar, mas perdeu a pista dele. Quando ele volta triste para a igreja, Shoko pergunta sobre o paradeiro de Inuki. De repente, o repórter Kakabara revela que encontrou o traidor e apresenta uma foto do orfanato. Acontece que Inuki e John cresceram lá e foram uma vez irmãos de juramento. Chihiro se opõe, pois essa foto sozinha não pode provar que Inuki é um traidor. Mas Kakabara contra-argumenta que o orfanato foi fundado pelo Instituto de Ciência Abel. Embora o lugar tenha uma boa imagem pública, na verdade, ele opera muitas atividades ilegais. O lugar pertence ao caos. Chihiro se recusa teimosamente a acreditar que Inuki é um traidor. Então Kakabara apresenta uma foto do diretor Grumon, que também é o pai de Yuri, ao lado dela. Quando Chihiro volta ao laboratório para ver Kun, ela revela que Inuki realmente vazou informações, mas o que ele fez foi para proteger as crianças no orfanato perto da torre, incluindo a própria Kun, que cresceu no orfanato Hikari. Acontece que ela e Inuki eram ambos crianças que escaparam como experimentos fracassados. Mesmo agora, Inuki ainda sofre os efeitos disso. Ele não tem muito tempo restante. Chihiro vai até a casa em ruínas. Ele está olhando para o jardim de flores quando de repente Yuri o chama por trás. Quando Chihiro diz o nome dela, Yuri congela por um momento antes de relembrar memórias do passado. Chihiro se sente culpado por não conseguir recordar essas memórias. Até mesmo o nome dela ele só sabe porque outros mencionaram. Chihiro confidencia a Yuri que se sente impotente porque está prestes a perder alguém importante para ele novamente. Ao ouvir isso, ela diz que pode ajudar Chihiro. Ele acha muito estranho que, quando está perto dela, todo o desejo de lutar desaparece. Em outro lugar, capangas estão procurando informações sobre Inuki para Jun. A inspetora Marie, acompanhada de Kotsu e Tsubaki, escuta isso. Ela se aproxima e usa sua expressão severa para extrair informações do capanga. Em uma ponte, John finalmente encontrou Inuki como desejava. Ele quer que Inuki volte para a associação sabendo que não tem muito tempo restante. Inuki só pode recusar. Ele não entende por que John tem que fazer coisas tão malignas. De repente, Inuki começa a se transformar. Ele implora a John para matá-lo para que ele não possa prejudicar ninguém. Vendo a dor do amigo, John se aperta os dentes e se prepara para acabar com ele. Inesperadamente, Chihiro aparece na hora certa em sua forma meio demônio para bloquear o ataque de John. Mas Inuki perdeu o controle e se transformou completamente em sua forma de homem-besta. Do outro lado, o grupo de Kotsu chega ao esconderijo dos capangas para perguntar sobre John. Kotsu percebe que Haru é o líder desse grupo, o que torna difícil conseguir informações. Inuki, fora de controle, avança em direção a Chihiro. John voa para ajudar, mas é lançado longe pelo ataque de Inuki. Chihiro se lembra de quando Yuri lhe ensinou a controlar a magia. Ele tenta focar sua energia no alvo, à sua frente, derrubando Inuki. Mas ao mesmo tempo, Chihiro não consegue controlar aquele poder aterrorizante. John o avisa que se ele continuar, seu corpo será danificado pela força esmagadora. De repente, aquela energia é absorvida de volta para o corpo de Chihiro. Ele perde completamente o controle. Inconscientemente, seu corpo tenta amplificar seu poder. John fica atônito ao reconhecer esse poder. Chihiro é o Rei Lotus Carmesim. Percebendo que Chihiro está perdendo o controle, Inuki assume o controle de seu corpo e derruba Chihiro. Em seguida, voa atrás dele para contê-lo. Ao ver a situação crítica, John o segue de perto. O inspetor e Haru notam a luz no céu. Haru a reconhece como a aura de John e corre para encontrá-lo. Quando John chega, ele descobre que Inuki, ainda não totalmente transformado, está lutando para segurar Chihiro. John sabe que Inuki está arriscando sua vida para salvar Chihiro. Ele tenta ajudar, mas é empurrado de volta pela barreira de Inuki. Inuki tenta despertar Chihiro, acreditando que pode fazê-lo. Quando Chihiro recupera o controle, Inuki se dissolve simultaneamente, deixando para trás uma pedra de sangue e uma poça de sangue. John se vira, chorando silenciosamente por seu irmão perdido. Chihiro só pode se ajoelhar em desespero na poça de sangue, se perguntando se realmente pode fazer o que Inuki disse. Chihiro abraça o cristal de sangue que o falecido Inuki se transformou e o leva até Kun.
Ela o preza, segurando o cristal perto com tristeza nos olhos. Ela não o culpa, mas apenas agradece a Chihiro por estar com Inuki em seus momentos finais. Em outro lugar, Shoko e uma visão se ajoelham diante de Dux. Ela escuta o lavagem cerebral de Dux. A mulher diz que quando aqueles de linhagem heróica são derrotados, eles não morrem de verdade. Seus remanescentes se transformam em gemas. O caos está explorando aqueles que carregam a linhagem heróica para se eliminarem mutuamente. Uma vez que todos os portadores da linhagem heróica sejam destruídos, o mundo colapsará. Portanto, eles devem agir rapidamente para destruir Tóquio. Em outro lado, no topo de um prédio alto, John segura um buquê de rosas. Ele se lembra da cena em que Inuki se sacrificou por Chihiro. John, furioso, solta a rosa. Yuri o observa por trás, perdida em pensamentos. Quando ambos retornam à sede do caos, o homem tatuado com um rosto desprezível celebra ter eliminado com sucesso um portador da linhagem heróica. O velho Grumman está de costas para eles. Ele diz que a segunda grande inconsciência está prestes a ocorrer. John sugere acelerar a eliminação daqueles que carregam a linhagem heróica para impedir que eles atrapalhem. O novo recruta, Haru, ao seu lado, está muito ansioso pela missão. Grumman faz lavagem cerebral em sua filha para ajudá-lo. Quando eles saem para o corredor, Haru pergunta sobre o primeiro alvo. Cego por seu ódio por ter perdido seu irmão jurado, John está determinado que o primeiro a ser eliminado será Chihiro. Além de impedir que os sentimentos pessoais de Yuri estraguem a missão, John a exclui disso. Em outro lado, Chihiro está sentado contemplando o jardim de flores roxas. Ele está pensando nas palavras encorajadoras de Inuki antes de ele se dissolver. Chihiro se pergunta se pode se tornar alguém como ele. De longe, Yuri se aproxima timidamente e se senta ao lado de Chihiro. Após alguns segundos de awkwardness, Yuri expressa o quanto está feliz em vê-lo. Chihiro se pergunta por que sempre se sente em paz sempre que vem aqui. Ela revela que veio contar algo a ele. Ela apresenta um bule de chá preparado com o sabor que sua mãe costumava fazer. Quando Yuri menciona sua mãe, Chihiro de repente se lembra do que ela havia dito antes sobre tudo ser culpa de sua mãe. Ele realmente quer saber a verdade sobre sua mãe, vendo que ela não pode mais escondê-la. Yuri revela que o nome de sua mãe era Mitsuki, que foi uma colega de seu pai, Romand. Acontece que eles costumavam estar nesse lugar juntos. Sua mãe e o pai de Yuri realizaram um experimento que falhou, puxando a mãe de Chihiro para outro mundo enquanto Grumman perdeu um braço. Todos esses anos, por causa de sua obsessão pela mãe de Chihiro, Grumman negligenciou sua filha, tentando reabrir o portal para outra dimensão. Ele até a proibiu de ver Chihiro. Para Grumman, Yuri é apenas um portador da linhagem heróica, realizando missões para ele e não considerada sua filha. Depois que ela compartilha isso, Chihiro também se sente aliviada ao saber a verdade. Nai, Igreja Maldias, ele relembra cada nome importante em sua mente. De repente, uma visão da morte de Kotsu aparece diante de Chihiro. Ele sabe que isso é um sinal ominoso, então Chihiro imediatamente corre para a casa de seu amigo, mas Kotetsu já saiu. Ele está sendo levado na moto de corrida de Tsubaki. Ela nota alguém suspeito o seguindo. São Jun e Haru. Então ela leva Kotetsu para outro lugar, despistando-os. Ela o leva para um telhado para apreciar a vista, depois para um restaurante para comer. Por sua vez, Chihiro não consegue entrar em contato com seu amigo e fica preocupado. Ele vai até a casa em ruínas para encontrar Yuri. Kotetsu e Tsubaki não têm ideia de que Jun e Haru os estão seguindo. Haru se pergunta por que eles não simplesmente eliminam Kotetsu de uma vez. Jun explica que Tsubaki também é um membro do Conselho dos Guardiões, então ele deve matá-la também para evitar interferências. Chihiro conta a Yuri sobre seus sonhos. Ele sente que é absurdo ser tão afetado por eles. Mas Chihiro está genuinamente preocupado com Kotetsu, porque de acordo com a progressão do sonho, seus entes queridos no mundo real estão morrendo gradualmente. Yuri o tranquiliza, dizendo que ele pode fazer isso. Chihiro lhe implora para contar o que souber, vendo a expressão de súplica em seu rosto. Yuri está prestes a revelar algo quando, de repente, Kotetsu liga do outro lado. Ele clama por ajuda, fazendo com que Chihiro abandone imediatamente Yuri e corra em direção a Kotetsu. Acontece que o garoto e Tsubaki simplesmente esqueceram suas carteiras e estavam quase sendo retidos para lavar pratos. Quando saem e veem o silêncio de Chihiro, Kotsu pensa que ele está bravo. Jun, próximo e vendo a intervenção de Chihiro, fica furioso. Cego pelo ódio de perder seu irmão de juramento, ele perde toda a paciência e decide acabar com todo o grupo de Chihiro ali. Ele ordena a Haru que lute contra Tsubaki, enquanto o grupo de Chihiro está conversando. John de repente aparece e leva Kotsu embora. Haru também rapidamente pega Tsubaki. Vendo isso, Chihiro explode de raiva.
ele se transforma em sua forma meio demônio e persegue incansavelmente os inimigos. Tsubaki, sendo arrastada por Haru, imediatamente se transforma e o manda longe. Haru é extremamente arrogante. Decide que não irá mostrar misericórdia a ela. Chihiro chega e encontra Kotsu exatamente como em seu sonho, pendurado de cabeça para baixo em uma árvore, com olhos vazios e sem alma. John faz questão de aprofundar a ferida ao perfurar lentamente Kotsu com seus tentáculos. Furioso, Chihiro afasta os tentáculos vermelhos de John com todas as suas forças. John luta continuamente contra ele com aqueles tentáculos, ameaçando que se Chihiro resistir, ele irá perfurar o coração de Kotsu. Preocupado com seu amigo, Chihiro é derrubado repetidamente. De repente, John menciona o nome de Inuki. Ele está furioso porque Inuki sacrificou-se por Chihiro. Justo quando John ganha vantagem e se prepara para matar Chihiro, dardos aparecem do nada para bloquear seu ataque. Yuri chegou para proteger Chihiro. Enquanto John a questiona por desafiar as ordens da organização, ele avança para atacá-la. Chihiro vê isso e tenta interceptar. Quando os tentáculos aguçados estão a poucos momentos de Yuri, John hesita, vendo que a situação é desfavorável, e foge. Do lado de Tsubaki, a luta é igualmente intensa. Ela derruba o adversário e está prestes a finalizá-lo quando uma figura se lança, agarra Haru e voa para longe. Chihiro segura seu amigo Kotsu em seus braços, confortando-o. Yuri, ao lado deles, afirma que decidiu ajudá-lo. Chihiro sabe que ela agora não tem para onde voltar, então a convida a se juntar à sua equipe. Na densa névoa vermelha da cidade, o repórter Kakabara é convocado pelo grupo de Chihiro. De repente, membros do Conselho dos Guardiões surgem da névoa. No momento em que se encontram, a atmosfera fica extremamente tensa, impregnada com o cheiro de pólvora. Chihiro revela que o chamou aqui para discutir cooperação. Claro, a pequena Tsubaki não se importa com isso, mas suas ações impulsivas não podem ser ignoradas pelos membros do conselho. A garota loira Julia da equipe dos Guardiões zomba do grupo de Shoko como fanáticos. Shoko, para não ficar para trás, retruca que o Conselho dos Guardiões claramente tem a responsabilidade de proteger a nação, mas eles matam aqueles que não se submetem aos ideais da organização. Ouvindo isso, Julia fica furiosa. Ela não permite que ninguém fale mal do Conselho dos Guardiões. Então, ela e o jovem Sugura ao seu lado convocam suas bestas espirituais. Vendo a situação se deteriorar, Kotetsu se transforma, pronto para lutar ao lado de Shoko, mas uma garota avança para mediar. Chihiro também lembra a todos que tem uma maneira de salvar o mundo sem destruir Tóquio. Os guardiões e até mesmo seus companheiros de equipe não acreditam muito nele. Chihiro olha para Yuri com olhos confiantes, acreditando que ela certamente tem uma solução. Quando ele caminha em direção a Yuri, Shoko a reconhece como uma agente do caos e usa magia para atacá-la. Felizmente, Chihiro bloqueia a tempo e empurra Yuri para o lado, explicando que ela está do lado deles. Todos ao redor pensam que o caos o seduziu. Chihiro e Kotetsu explicam que a vida de Kotetsu foi salva da beira da morte por Yuri. Até Chihiro inicialmente queria desistir e aceitar o destino, incapaz de salvar Kotetsu. Mas graças ao encorajamento dela, ele percebeu que o destino pode ser mudado. Ele conta a todos sobre Avalon. A intenção do Centro de Ciência é usar aqueles da linhagem heróica para eliminar uns aos outros. Se cooperarem, eles podem resistir aos ataques dos agentes do caos. No entanto, Shoko continua cética, oferecendo apenas duas escolhas: destruir Tóquio ou deixar que a linhagem heróica seja exterminada. Em sua urgência, Chihiro se inclina, implorando pela ajuda de todos. Tanto Kotetsu quanto Tsubaki, junto com alguns membros do Conselho dos Guardiões, se unem a ele. 2 membros do Conselho, Julia e Sugata, prometem cumprir suas responsabilidades, mas querem seguir seu próprio caminho, então eles saem. Primeiro, a inspetora Marie também decide se juntar a esta causa. Quando a inspetora e o repórter vão beber, Kakabara expressa dúvidas sobre sua decisão. Ele acredita que alguém como Chihiro, que matou seu próprio pai para alcançar seus objetivos, não é confiável. Mas Marie decide mostrar-lhe algo no Jardim das Flores. Chihiro está admirando a paisagem quando Yuri aparece timidamente. Desta vez, ela traz um pote de chá preparado, e eles o degustam juntos com alegria. Marie leva Kakabara à biblioteca de documentos, revelando a ele o histórico da linhagem heróica de Chihiro e a cena do crime de anos atrás. 13 anos atrás, uma família foi descoberta pela polícia em estado de suicídio forçado, com apenas o jovem Chihiro aconchegado em um canto. Ele confessou à polícia que foi ele quem matou seu pai. Com base nessa declaração, Kakabara continua a acreditar que Chihiro foi o responsável.
Pelas marcas nas mãos de Chihiro naquela época, ele deduz que, como seu pai estava estrangulando Chihiro, o garoto usou um pedaço de vidro para estabá-lo. Mas ela o relembra que, como repórter, ele não deve ser cegado pela raiva. Marie mostra a Kakabara uma foto da cena do crime com as palavras sangrentas que o pai de Chihiro deixou para trás, expressando seu desejo para que o garoto sobrevivesse. Não há como alguém como o pai de Chihiro, que queria que toda a família morresse junta e desejasse que seu filho vivesse. Portanto, deve haver circunstâncias ocultas por trás disso. O repórter, Kakabara, quer negar essa verdade, mesmo quando Marie menciona que Chihiro quer que o grupo se reúna na igreja. Ele não quer cooperar. Na igreja, Yuri revela a todos que seu pai pretende causar uma segunda grande inconsciência. Então, ele importou algumas máquinas. Quanto à localização e à fonte, ela não sabe. Shoko duvida muito da autenticidade de suas palavras, mas Chihiro e Kotetsu confiam muito em Yuri. No Jardim das Flores Roxas, Chihiro expressa gratidão pela ajuda de Yuri. Ele coloca a mão no ombro dela, fazendo-a corar feliz como uma garota que experimenta o primeiro amor. Ele acredita que é por causa de sua mãe que seus destinos continuam entrelaçados. Chihiro quer mudar seu próprio destino. Yuri lhe dá um caderno, uma lembrança de sua mãe. Acontece que esta é a história que ele mais amava quando criança. Mas quando ele a toca, memórias sombrias aparecem diante de Chihiro. Seu pai, devastado pela partida de sua mãe, trancou-se em seu quarto. O desespero o consumiu, fazendo-o querer cometer suicídio junto com Chihiro. Em sua mente, as palavras dos que o cercam ainda permanecem, perguntando por que ele queria matar seu pai. Então, de repente, uma imagem da inspetora Marie sendo perfurada no peito aparece. A inspetora está atualmente seguindo caminhões de entrega da Evil Company. Ela traça seu caminho e descobre um parque de diversões abandonado. Abaixo, encontra um quartzo de sangue, criando barreiras continuamente. Marie está prestes a relatar à organização quando um ataque a atinge de raspão. Uma figura misteriosa encapuzada aparece, rindo sinisteramente enquanto se transforma em sua forma de meio demônio para atacá-la. Enquanto isso, Chihiro acaba de acordar de seu sonho. Após recuperar os sentidos, ele conta freneticamente a Yuri sobre isso, enquanto Marie, com movimentos ágeis, desvia continuamente dos ataques da figura misteriosa. Ela convoca sua besta espiritual para atacá-lo. Infelizmente, uma garota loira aparece e seu ataque destrói a supostamente imortal besta espiritual de Marie. Ela tenta convocar mais bestas para eliminar os dois estranhos, mas o ataque da garota loira é muito insidioso, perfurando-a de longe. Neste momento, todos se reuniram na igreja Maldias. Chihiro pergunta rapidamente sobre o paradeiro de Marie. Shoko revela que ela pagou o preço por confiar na pessoa errada. De repente, Marie aparece coberta de sangue. Kakabara a pega rapidamente. Ela consegue apenas entregar um telefone manchado de sangue e dizer algo a ele antes de se dissolver. Shoko zombeteia de Yuri porque ela causou indiretamente a morte de Marie. Gromand aparece nas proximidades, elogiando-a por ter se saído bem. Todos, exceto Chihiro, perderam a fé em Yuri. Sem alternativa, ela solta a mão de Chihiro e volta para o lado do pai, apesar de seus protestos. Ao voltar, Gromand bate e repreende sua filha severamente, proibindo-a de entrar na casa dele e de Mitsuki novamente. Um espaço vermelho sangue aparece onde uma figura está dividida ao meio em uma poça de líquido, anunciando um sinal ominoso. Neste momento, na passarela, Jiro se curva em desculpas ao Conselho dos Guardiões. Eles o desprezam completamente por confiar em um inimigo e causar a perda de um guerreiro valioso de sua organização. Não importa como ele explique, eles não querem ser apunhalados pelas costas novamente. Mesmo Tsubaki deve voltar com Julia e Sugura para a organização para ser punido. Chihiro tenta apresentar a pedra mágica que Inuki deixou para trás, mas recebe apenas zombarias dos dois. Para eles, aquela pedra não pode mudar a situação atual. Agora, na Igreja Maldias, todos culpam Chihiro por confiar em Yuri. O repórter Kakabara, furioso, agarra seu colarinho e exige uma explicação sobre o que aconteceu. Chihiro só consegue permanecer em silêncio, incapaz de dizer qualquer coisa. Vendo-o assim, Kakabara relutantemente o solta. A enfermeira Kun agora tem a pedra espiritual que o Dr. Inuki deixou para trás e decide pesquisá-la sozinha
sozinha para encontrar respostas. Kakabara e Arrow também não confiam mais em Chihiro. Ele e seu assistente decidem se separar e investigar por conta própria. Com todos se dispersando, Shoko agora está completamente impotente. Do lado da Able Corporation, Gromand está realizando experimentos em cidadãos com seus cientistas. Eles estão presos em uma sala, independentemente da idade, com um cluster de cristais de alta energia acima de suas cabeças. Quando ele aperta o botão, uma brilhante luz vermelha brilha, transformando todos em monstros horríveis. Kakabara segue as pistas que Marie deixou para trás. Ele vai aos endereços de terrenos que a Avel Corporation adquiriu. Ele percebe que este lugar pode estar escondendo um segredo devastador, razão pela qual Marie foi eliminada de forma apressada. Kakabara pretende investigar sozinho, mas Arrow quer ajudar e o segue. Durante a investigação, alguém os persegue secretamente. Quando chegam a uma bifurcação, o perseguidor Chihiro é descoberto por Kakabara. Ele pergunta com raiva o que o garoto pretende. Chihiro gagueja, incapaz de explicar. Ao ver isso, Kakabara adivinha ironicamente que ele sonhou com sua morte. Kakabara sabe que Chihiro está fazendo isso apenas para restaurar a fé de todos no plano dele e de Yuri. Ele não confia nele e não tem intenção de cooperar. Antes que Chihiro consiga dizer mais, Kakabara se vira. Arrow o segue e garante que o protegerá com cuidado. Na Avel Corporation, devido a quase vazamento de informações na última vez, Grumman aumentou a segurança. John sugere eliminar Chihiro primeiro, mas Grumman imediatamente destaca que John não pode realizar nada com seus olhos turvos de ódio. Quando John sai frustrado com Haru, Grumman fala com um cientista próximo. Ele fica aliviado ao ver que o Conselho dos Guardiões e a equipe da igreja estão quase aliados contra ele. Ele também reconhece Chihiro como uma espinha que precisa ser removida, pois ele pode se tornar o Rei Lotus Carmesim no futuro. Kun investiga cuidadosamente a pedra espiritual de Inuki no laboratório. Enquanto isso, Kotsu secretamente encontra Tsubaki para contar a ela sobre seu sonho prevendo a morte de Chihiro. Ele sonhou que Kakabara morria de forma horrenda. Ela se dispõe a ajudá-lo como amiga. No escritório de Grumman, ele está revisando o histórico de chamadas de Marie e buscando mais informações quando Kakabara olha ao seu lado e vê que Arrow adormeceu de exaustão. Ele a cobre carinhosamente com uma jaqueta. De repente, ele nota que os pontos no mapa correspondem a endereços no telefone de Marie. Kakabara olha pela janela em contemplação. Ele percebe que Chihiro ainda o segue persistentemente, como um sanguessuga, então ele relutantemente concorda em encontrá-lo. Chihiro explica que só quer salvá-lo, mas Kakabara agora não se importa com nada. Ele não tem mais nada a perder. Sua família cometeu suicídio devido à dívida. É por isso que Kakabara sempre odiou Chihiro por rejeitar os sentimentos de seu pai, matando-o por medo da morte. Chihiro imediatamente objeta. Ele expressa a Kakabara que sempre sente uma dor imensa, sempre que recorda aquele dia, a ponto de desejar ter morrido ao lado de seu pai, mas por algum motivo sobreviveu. Mesmo agora, lembrando o que Inuki uma vez disse, ele não pode morrer porque tem uma missão a cumprir. Kakabara fica muito agitado, questionando por que os olhos de Chihiro ainda brilham com um desejo de viver, apesar de ter sido traído por amigos e companheiros de equipe, tendo perdido quase tudo. Ele começa a duvidar de seu próprio julgamento sobre o garoto, se Chihiro realmente terminou a vida de seu pai ou não. Kakabara o leva até o local indicado no dispositivo de Marie. Arrow os acompanha. Ele os leva perto de uma área com uma esfera gigante. De acordo com as informações de Marie, existem 7 dessas esferas pela cidade. Seu propósito é criar novas barreiras. É por isso que Shoko estava tão ansiosa para destruir as barreiras. De repente, uma voz ecoa de algum lugar. Arrow rapidamente se transforma em sua forma de humano besta, bloqueando um ataque direcionado a Kakibara. Quando o atacante se revela, Kakibara o reconhece imediatamente. Ele é Carbiuradi, chamado de Carl para abreviar, um pianista renomado. Ele imediatamente convoca uma garota loira que pode atingir Arrow de uma grande distância. Kakibara percebe que esta é a pessoa que matou Marie. Chihiro se transforma e avança para atacar. De repente, do chão, ilusões das vítimas mortas. Seu pai Inuki, Marie e muitos outros se apegam a ele, mergulhando Chihiro em desespero. Vendo Chihiro preso no feitiço de Carl, Kakibara luta para libertá-lo, apesar de a garota loira continuamente atacá-lo. Carl está
prestes a atacar novamente quando Arrow sai correndo para proteger Kakibara. Neste momento, ele vê a familiar figura de Tsubasa e a observa morrer, se transformando em um acesso de raiva e tentando avançar em busca de vingança, mas é derrubado pelo ataque de Carl. Vendo Kakibara levar vários cortes, ainda assim protegendo-o, Chihiro grita por ajuda. Kakibara revela a ele que não conseguiu aceitar ter sido abandonado por seus pais. É por isso que sempre que ele amava alguém, queria arrastá-las junto com ele. Mas Kakibara tinha mal interpretado o garoto. Chihiro não matou seu pai. Seu pai se feriu para que Chihiro pudesse viver antes de morrer. Kakibara calmamente acende um cigarro e diz a ele para viver bem e alcançar seus objetivos. Chihiro implora por ajuda, mas os ferimentos de Kakibara estão além de qualquer salvação. Ele falece nos braços de Chihiro, deixando para trás uma pedra espiritual que faz o garoto gritar de desespero. Em outro lugar, Shoko está tendo uma audiência com Dux. Dux a lembra que o caos atualmente tem a vantagem. Se isso continuar, o mundo será destruído. Portanto, Shoko decide executar o plano de destruir Tóquio o mais rápido possível, mesmo que apenas uma pequena semente heróica permaneça. Em uma sala de concertos construída sob a direção de Gromman, ele caminha com um trabalhador inspecionando as instalações, se preparando para a apresentação do músico Carl. O trabalhador congela ao vê-lo, então se recupera e questiona por que Gromman quer construir uma grande porta de saída sob o piso do palco. Gromman responde de forma misteriosa que essas preparações são para a próxima apresentação. Carl, no palco, gesticula animadamente, se preparando para a cerimônia fúnebre do rei Lotus Carmesim na igreja de Maldivas. Sabaki leva Akira ao grupo de Chihiro. Atualmente, apenas essas duas garotas acreditam e o ajudam. Elas não esperavam que a morte de Kakibara ocorresse tão de repente. Chihiro acredita que este não é o momento. Para luto, os falecidos confiaram toda a responsabilidade a eles. Chihiro acredita que eles devem agir o mais rápido possível. Dentro da igreja, Dux está atrás de Shoko, zombando, sem esperar que membros do Conselho Guardião estejam dispostos a ajudar. Akira afirma que este é seu próprio desejo subjetivo. Chihiro agora pede ajuda aos Dux, pois estão com falta de pessoal. Dux usa mágica para criar uma região estrelada acima do grupo, mostrando as posições das máquinas que criam barreiras dispostas como a Ursa Maior. 6 das 7 máquinas foram ativadas. Se todas conseguirem criar barreiras, suas chances de sobrevivência serão quase zero. Portanto, Chihiro exorta a todos a destruir a última máquina localizada no Teatro do Infinito. Shoko comenta que ele finalmente fez algo decente, mas suas palavras sobre Yuri são muito duras, fazendo com que Sir Did não consiga se conter e esteja prestes a avançar. No entanto, Chihiro a impede de agir de forma imprudente. Nesse momento, em uma sala de pesquisa subterrânea secreta, o velho Gromand observa atentamente veículos transportando equipamentos contendo gás tóxico. O segundo grande plano do coma está prestes a se desenrolar. Ele se vira e conta a todos sobre o plano, usando Clark como carta na manga. Quando John pergunta sobre Yuri, Gromand lhe lembra que ela já não é mais útil. Isso faz com que John, sem saber o que fazer, pergunte sobre o destino dos experimentos fracassados. Vendo Gromand ignorar aqueles que sofreram com os vestígios experimentais como ele, John fica furioso, mas é advertido pela bengala de Gromand para não agir de forma imprudente. Ele só permite que John defenda as 6 posições das máquinas, o que faz com que John exploda ainda mais. Gromand é astuto, porque sabe que Chihiro aparecerá na localização da última máquina. O ódio de John só arruinaria seu plano. Quando John caminha pelo corredor e encontra Yuri, ele critica sua fraqueza por arruinar seu plano de matar Chihiro. Haru, vendo seu superior sair, também corre para culpá-la e a pressiona a atrair Chihiro para fora. Yuri olha para o vaso de flores caído e fortalece sua determinação. No dia seguinte, enquanto Tobaki está lavando sua bicicleta, Haru aparece do nada, lhe joga algumas informações e depois desaparece. Tsubaki leva o segundo grande plano do coma de Gromand para a igreja para relatar. Todos naturalmente suspeitam que isso é uma armadilha. Tsubaki aconselha a todos a não serem impulsivos, pois é um concerto com muitos espectadores e pessoas caóticas podem estar usando-os como reféns. Shoko refuta isso, acreditando que sacrificar mais pessoas é necessário para alcançar seu objetivo. Enquanto todos hesitam, Chihiro também decide se juntar a esse plano. Ele lembra a todos que usam som para transformar humanos em monstros. Se conseguirem matar Clark antes que ele toque a peça, tudo pode ser parado. Em seu sonho naquela noite, ele contempla sua escolha. Imagens de muitas pessoas deitadas em poças de sangue aparecem diante de Chihiro.
De repente, Dux também aparece aqui, apontando que ele mudou. Chihiro afirma firmemente que se tiver que se manchar de sangue, o fará de acordo com sua própria vontade. Na manhã seguinte, John está em um dos locais das máquinas. De repente, Haru chega e o aconselha a ir embora e seguir sua própria decisão. John o lembra que violar ordens significa morte. Vendo que não consegue persuadir John, Haru relutantemente sai para cumprir a missão. Naquela noite, no local do concerto, tipos sob o comando de John observam a situação. De repente, eles veem o grupo de Chihiro se transformando e avançando em sua direção. Clark aparece nas proximidades e, antes que eles consigam entender a situação, lança um feitiço que transforma o grupo em monstros. Os monstros avançam para lutar contra o grupo de Chihiro, enquanto Clark entra tranquilamente para realizar o concerto. À medida que os sons do piano ecoam, o público na sala gradualmente perde a cabeça, enquanto todos lutam do lado de fora. Chihiro consegue mal destruir um monstro, antes que Haru saia correndo e o derrube. Akira grita para avisá-lo, mas sua lealdade a John cega Haru. Ele mira direto em Chihiro para atacar, mas quando ele ataca, a figura de Chihiro gradualmente desaparece, revelando sua verdadeira forma como uma besta espiritual. Acontece que Chihiro havia feito Akira se preparar com antecedência, transformando um monstro em sua semelhança para enganar o inimigo. Ele corre para o auditório para confrontar Clark. De repente, John avança para bloquear o ataque, querendo terminar Chihiro ele mesmo. Clark está furioso que um convidado não convidado destruiu o plano. Enquanto todos correram para o auditório, os convidados não podem mais ser salvos. Kirk cria uma barreira que reúne as almas de todos os convidados em um só lugar, então cria um monstro gigante. Chihiro, sem prestar atenção, é esfaqueado no peito por John. Ele se recorda das palavras de Inuki, o encorajando de que ele pode conseguir, e libera um poder tremendo que despedaça o ataque de John. Só agora todos percebem que Chihiro é o Rei Lotus Carmesim. Ele ataca continuamente, deixando John incapaz de resistir. Justo quando John se desespera, de repente Chihiro sente uma dor aguda no coração. John tenta aproveitar a oportunidade para matá-lo, quando de repente um ataque da garota loira ao lado de Clark tira a vida de John. Vendo isso, Haru fica louco e avança para vingar John. Clark está prestes a acabar com ele, quando de repente a figura de Akira avança para receber o golpe, por Haru. O músico não tem a intenção de poupá-lo. Para o choque de todos, a foice perfura tanto Haru quanto Akira, eliminando-os instantaneamente. Chihiro fica enfurecido que Clark trate vidas humanas como lixo. Um surto de poder destrói todo o auditório. O Rei Lotus Carmesim retornou. Apesar das palavras sedutoras de Clark sobre Chihiro matar vítimas inocentes, o monstro dispara uma tremenda explosão em direção a Chihiro, mas ele não está mais sobrecarregado por essa moralidade. Um único golpe de Chihiro parte o monstro ao meio. Shoko assiste a essa cena e ri loucamente por ter criado um poderoso Rei Lotus Carmesim. Chihiro corre para onde Clark estava, mas ele desapareceu, deixando apenas palavras zombeteiras para trás. Do lado de Gromen, com um plano frustrado, ele implora a sua filha Tio por ajuda. Vendo seu pai assim, a menina não consegue resistir e concorda. Yuri segura uma foto dela e de Chihiro tirada quando eram jovens. Ela está radiante porque evitou o coma de segundo grau. Os dois não terão mais motivos para lutar um contra o outro. Quando ela chega ao quarto do velho Gromen, ele informa que o plano apenas começou. Ele confia essa missão à sua filha Chihiro. Além disso, ele repreende Clark por arruinar o plano que elaborou com tanto cuidado. O cientista louco Drayle, ao lado deles, ri e aconselha os dois a não brigarem. Ele sugere eliminar Chihiro, o que Yuri se opõe veementemente. Mas Drayle a hipnotiza, dizendo que Chihiro eliminou John e Haru e matou todos os membros da audiência. Vendo que Yuri não acredita, ele direciona sua atenção para o velho Grumman. O velho revela que Chihiro foi o responsável e mostra o vídeo que Drayle gravou para que ela visse. Na Igreja Maldius, Shoko está apresentando seus feitos para Dux. Todos elogiam Chihiro por destruir a pedra espiritual da barreira, mas ele se sente imenso arrependimento por ter matado tantas pessoas. Sirdid o consola, dizendo que foi culpa da organização. Vendo todos elogiando Chihiro, Shoko fica furiosa e se aproxima. Ela afirma que foi graças a seus esforços que a máquina foi destruída, então só ela é a candidata adequada para a posição de Rei da Lotus Carmesim. Ela olha para Dux, não convencida. Ao ver Dux concordar em silêncio, Shoko fica confusa. No hospital onde Akira e Haru estão internados, Chihiro os visita. Kuma informa que ambos estabilizaram. Ela está muito curiosa sobre o que aconteceu
acontecerá quando Haru descobrir que seu inimigo é a pessoa que mais queria salvá-lo. Sirdid é elogiado pela enfermeira por ter salvado os dois a tempo e fica bastante envergonhado. De repente, Kun menciona que Shoko abandonou Akira e Haru para destruir a máquina, mas agora ela leva todo o crédito. Chihiro não aceita seu comportamento, mas simplesmente comenta que cada um tem sua própria personalidade. De volta ao laboratório com Kun, Chihiro expressa arrependimento por John ter escolhido o caminho errado, cegado pelo ódio a ponto de cometer erros. A pedra espiritual de John é colocada ao lado da de Inuki, conforme desejado. Do lado de Grumman, ele segue sua filha até seu laboratório. Ele fica surpreso ao ver que Chiyu reconstituiu o ambiente da antiga casa onde ele e Mitsuki viveram. Chiyu ativa o dispositivo e revela a ele que, embora as pedras espirituais tenham sido destruídas, se a energia da que resta for focada no dispositivo, isso abrirá forçosamente o portal para outro mundo. Chiyu o avisa que fazer isso desestabilizará a energia de Tóquio e destruirá a cidade, mas ele não escuta. O que Grumman se importa é que ele está prestes a se reunir com Mitsuki, então ele instiga sua filha a ativar o dispositivo. Na igreja Maldius, Shoko agora está furiosa porque Chihiro roubou seu destaque diante de Dux. Ela não está convencida e acredita que só ela pode se tornar a rainha da Lotus Carmesim. Então, Shoko percebe de repente que apenas o último sobrevivente ganhará esse título. Então ela começa a pensar em matar Chihiro e seu grupo para reivindicar o título de rainha da Lotus Carmesim. De repente, Clark abre a porta por trás com uma risada zombeteira. Ele comenta que os pensamentos de Shoko foram contaminados. Chamas irrompem ao redor deles, queimando toda a igreja até as cinzas. Shoko está caída, com os olhos arregalados de horror fixos em Dux. A figura de Dux afunda nas chamas do outro lado. Grumman força Yuri a assistir Chihiro massacrar seus companheiros de equipe e todos os membros da audiência. Quem se transformou em monstros? Ela não acredita, mas a verdade está bem diante de seus olhos. Grumman a lava o cérebro, dizendo que Chihiro não é mais a pessoa que ela conhecia. Ele a engana para salvá-lo e trazê-lo de volta ao que era nas ruínas queimadas da Igreja das Maldivas. O grupo de Chihiro encontra a pedra espiritual de Shoko. Todos suspeitam que o caos fez isso. Dux aparece diante do grupo do nada. Kotsu, vendo-a com uma expressão diferente, questiona se ela não sente tristeza pela morte de Shoko. Ela apenas inclina a cabeça em confusão, deixando-o sem saída. Dux informa a todos que o caos está prestes a transportar todo Tóquio para outro mundo. Isso leva o grupo de Chihiro a especular que esse pode ser o preço que Roman paga por tentar um ritual. Dux decide deixar todos escolherem seu próprio destino. Quando Chihiro retorna para a casa antiga, Sertid está atrás de uma árvore, observando tudo. Yuri, como previsto, vem a este lugar trazendo chá que ela mesma preparou. Vendo que ele não mudou, ela fica muito feliz. Yuri lhe conta sobre o que viu depois que ele se tornou o Rei Lotus Carmesim, que Chihiro massacrou todos no auditório. Mas Chihiro confirma que o que ela diz é verdade. Isso a surpreende e ela o questiona. Chihiro revela que Kark transformou o público em um gigante monstro e que ele foi forçado a fazê-lo para destruir a máquina final. Isso surpreende muito Yuri. Ela diz que ele se tornou diferente de antes. Yuri está muito preocupada, porque se ele continuar usando esse poder, Chihiro irá se matar em breve. Yuri não quer que isso aconteça. Ela o abraça e aconselha a esquecer tudo com ela, para escapar para um lugar onde ninguém os conheça. Mas Chihiro ainda decide seguir o caminho da matança. Ele deve continuar à vontade de Inuki e daqueles que partiram. Vendo que não pode persuadi-lo, ela fica frenética, perdendo sua vontade e se transforma para correr em frente e salvá-lo. De repente, Sirdid sai correndo de trás da árvore e usa seu poder para amarrar Yuri firmemente, impedindo-a de agir de forma precipitada. Sirdid esperou por esse dia por muito tempo. Ela diz que desde que conheceu Yuri, Chihiro mudou completamente. Yuri é quem distraiu Chihiro de seu objetivo original. O dever de Sirdid é proteger Chihiro. Então, apesar das ordens dele, ela está determinada a matar Yuri. Inesperadamente, uma lâmina de sangue atravessa Sirdid, fazendo com que ela libere o feitiço que prendia Yuri. Sirdid só consegue chamar o nome de Chihiro antes de se dissolver. Chihiro não pode acreditar e questiona Yuri. Vendo sua expressão desesperada, ela não consegue explicar e imediatamente voa
voa para longe. Ela mesma não entende por que isso aconteceu. Do lado de Grumman, ele urge Chi-Yu a ativar a máquina. Todas as pedras espirituais ao redor da cidade foram ativadas, fazendo com que a sede do edifício Avil desmoronasse completamente. No seu lugar, a casa que Chi-Yu construiu se eleva alto junto com as rochas. Drell e Kark aguardam ansiosamente por isso. Chihiro observa tudo de longe quando seu grupo vem perguntar sobre o paradeiro de Sertide. A expressão de Chihiro diz tudo a eles. Dux aparece neste momento, dizendo ao grupo que a fonte do portão se origina de um dispositivo dentro daquela casa em ascensão. Chihiro e seu grupo estão determinados a voar até lá e resolver tudo. Neste momento, Tóquio está gradualmente se transformando em escombros. Tudo está sendo puxado para cima em direção ao portão no céu. Grumman ri loucamente, chamando o nome de Mitsuki. Ele se alegra com a perspectiva de se reencontrar com ela. Ao mesmo tempo, o grupo de Chihiro voa em direção a eles para impedir seu plano. As pupilas de Chihiro se contraem ao ver Kark tocando piano acima. Kotsu quer ficar e ajudar Chihiro a eliminá-lo, mas Chihiro insiste que todos sigam em frente e deixem isso com ele. Kotsu quer dizer mais, mas é interrompido por Ku. Ela lembra a todos que, se não se apressarem, Tóquio será destruída. Portanto, todos devem prosseguir para destruir a máquina acima. Quando todos partem, Chihiro enfrenta Kark. Ele jura que não morrerá ali porque ainda deseja ver alguém novamente. Kark se diverte muito com ele. Toca músicas fúnebres enquanto o espaço ao seu redor se distorce. Kark convoca a imensa serpente dragão que libera um feixe de energia espiritual vingativa. Os gritos das almas transformadas em monstros ecoam por toda parte. Chihiro não hesita em contra-atacar. Kark revela que o Rei Lotus Carmesim nasceu do sacrifício de incontáveis almas injustiçadas. Portanto, Chihiro é quem causou a desgraça de todos. Mas ele é diferente agora. Ele não busca mais perdão, mas suportará todas as maldições por conta própria. Kark finalmente fica sério e joga seu piano para longe. Ele está determinado a reivindicar a alma do Rei Lotus Carmesim. Do outro lado, o grupo de Kotsu vê a casa que contém o dispositivo que cria o portão. Dux aparece atrás deles, dizendo que uma vez que aquele lugar seja destruído, tudo vai acabar. Então, ela desaparece, como se isso não tivesse nada a ver com ela. Kotsu está prestes a correr para destruí-la, quando de repente um grande número de monstros aparece. Sabaki convoca sua besta espiritual para combater os monstros. Ela derrota continuamente muitos deles, fazendo Kotetsu e Kun assistirem com admiração. Enquanto isso, Chihiro está lutando contra o monstro com todas as suas forças. Seus ataques laterais não conseguem penetrar na armadura protetora sólida do monstro. Vendo isso, Chihiro aproveita o momento em que o monstro ataca. Ele avança em direção à barriga do monstro, onde não há armadura, e perfura com um golpe. Chihiro extrai todo o seu poder tentando destruir o monstro. Infelizmente, a foice da garota loira ao lado de Kark o perfura, fazendo com que Chihiro perca o equilíbrio e caia. Em seu sonho, todo o corpo de Chihiro está deitado em uma poça de sangue. A voz de Dux ressoa. Ela está sentada em um trono cercada por todas as ilusões de Chihiro de antes. Ela revela que todas aquelas ilusões são, na verdade, suas memórias enterradas. Chihiro tem atuado em peças criadas pelo destino repetidamente. Aqueles personagens ilusórios servem para impedi-lo de repetir erros. Isso faz Chihiro entender que ele é apenas uma marionete em busca de perdão em cada peça, apenas para repetir fracassos sem fim. Chihiro quer mudar o final. Ele pergunta a Dux se há outro caminho. Ela diz misteriosamente que depende do próprio Chihiro. Do outro lado, o grupo de Kotsu está cercado por monstros. Kotsu insiste para Kun seguir em frente e destruir a máquina, enquanto ele e Tsubaki ficam para trás para segurar os monstros. Quando Kun sai, Kotsu confessa que está muito feliz por estar com Tsubaki, fazendo com que ela cora. Ele promete protegê-la na casa no penhasco. Grumman usa palavras para doutrinar Chiho a eliminar o grupo de Kotsu. Ela o avisa de que se sair, a máquina não funcionará, mas ele só se preocupa em se reunir com Mitsuki. Chiho não consegue mais se conter e destaca que Grumman está apenas a usando. Ela sabe que ele não ama ninguém além de si mesmo e que Mitsuki nunca o amará. Ela só quer voltar para sua família. Chiho percebe que foi criada por Grumman, combinando seu DNA com o de Mitsuki. De repente, Kun arromba um canto da casa para entrar. Grumman fica louco com as palavras de Chiho. Ele abre uma porta e corre para dentro de uma sala. Agora, Chiho olha para Kun com desprezo, chamando-a de defeito. Desde a infância no orfanato, Chiho nunca gostou de Kun. Kun está prestes a lutar quando, de repente, o poderoso ataque de Chiho a derruba dolorosamente. Na verdade, Chiho não quer completar a missão de Grumman.
Ela está apenas curiosa para ver o que ele fará a respeito disso. No reino dos sonhos de Chihiro, ele observa novamente as ilusões. Chihiro deseja cumprir a vontade de todos aqueles que já partiram. Eles também não seguiram o destino roteirizado, mas sempre tiveram seu próprio caminho ao redor dele. Aqueles que se sacrificaram aparecem de repente, um por um. Todos incentivam Chihiro a continuar vivendo. Até seu pai está lá, então ele explode em poder, carregando dos escombros direto para a barriga do monstro, golpeando-o até que não possa mais resistir, sendo gradualmente engolido pelo portal para o outro mundo. Kark fica admirado por Chihiro ter matado um deus. Drell, ao seu lado, considera o garoto muito interessante. Chihiro, furioso, usa um golpe para despedaçar a menina loira Amadeus ao meio, fazendo com que Kark fique bravo o suficiente para lutar com toda sua força contra ele, mas Chihiro já havia severamente cortado seus braços. Kark, sem suas mãos, perdeu tudo. Ele recebe outra facada de Chihiro antes da morte. Ainda está obcecado por seu piano. Kark se transforma em uma pedra espiritual de sangue. Do outro lado, Koditsu e Tsubaki lutam em perfeita harmonia. Justo quando o monstro está prestes a atacá-los, ele é destruído pela besta espiritual de Julia. Acontece que Julia e Sugura decidiram se juntar à batalha. Enquanto isso, Kun luta ferozmente com Chiho. Apesar de suas zombarias, Kun luta ativamente até o fim, encurralando Chiho com sucesso, mas a máquina perdeu o controle. Ela expande o portal para outro mundo. Grumman, vendo que o plano teve sucesso, ri loucamente. Drell, por trás, aproveita a oportunidade para empurrar Grumman para o portal. Chihiro pergunta desesperadamente a Drell se há uma forma de parar a expansão do portal. Ela lhe diz para usar o poder do Rei Lotus Carmesim, mas quando ele chega à borda do portal, vê que Yuri está parada lá. Seus olhos agora não possuem luz. Ela avança freneticamente para atacá-lo. O raio a lavou cerebralmente, fazendo-a acreditar que ele morrerá se usar seu poder no portão. Apesar dos apelos de Chihiro, ela está determinada a atacar com sua lâmina de sangue apontada diretamente para ele. Mas Chihiro não permitirá que a cena das ilusões continue. Ele destrói o monstro que ela controla. Chihiro confessa que nunca desejaria machucar a pessoa que ama. Yuri percebe que ele não mudou. Então, ela já não tenta mais impedir. Ela apenas deseja seguir Chihiro e ajudá-lo. Quando eles voam juntos em direção ao portão, Chihiro solta sua mão resolutamente. Ele a aconselha a viver bem por ambos. Ao vê-la concordar, ele finalmente se dissolve junto com o portão. Após a batalha, a vida de todos volta ao normal. Kotsu e Tsubaki compram uma casa e vivem juntos. Kun e Chi também conduzem experimentos em harmonia. Yuri tem uma vida pacífica também. Uma noite, enquanto o Conselho dos Guardiões está eliminando os monstros remanescentes, Drell aparece atrás de Sugura com um sorriso misterioso. Parece que ele está planejando algum novo esquema